o que eu escutei, São Paulo vai propor, ou estuda propor, né? Vamos colocar dessa forma. São Paulo está avaliando propor uma reestruturação de contrato para o Rui Costa, diretor executivo do clube. O que acontece? Ao entendimento interno de que o Rui Costa, nessas últimas semanas, em que o Casares tem sofrido com dores nas costas, precisou tirar uma licença e se ausentou de algumas viagens, como na derrota por 3-0 para o Mirassol, como na ida contra o Grêmio em Porto Alegre. E o Carlos Belmonte, que viveu um problema pessoal nesses últimos dias, inclusive ainda tem resquícios disso nessa semana, entende que o Rui Costa está muito mais ativo nos bastidores do São Paulo e, como a gente trouxe na última live, o Rui Costa recebeu um convite do Grêmio para se mudar para Porto Alegre e voltar ao Grêmio no meio do ano. Ele recusou. E agora existe um namoro de um dos candidatos à presidência do Grêmio com ele para 2026. O que eu escutei, essa reestruturação de contrato, vamos falar em linhas gerais, esse aumento que o São Paulo vai propor ao Rui Costa, possivelmente, seria como se fosse um aperto de mãos entre as partes para que o Rui Costa permanecesse em 2026. O que eu escutei é que, se ele saísse, seria considerado uma derrota considerável para a gestão do Casares. O que vocês acham disso? Rui Costa é o cara que comanda as negociações, né? Então, assim, eu conheço o Rui faz bastante tempo de outros clubes, né? De entrevistas e tudo mais, telefonemas e tudo mais, e em todos os outros clubes ele foi o cabeça do departamento de futebol. Não tinha um estatutário acima dele. Ele pode perfeitamente fazer a função, mas para isso acho que ele precisa de uma, aspas, promoção, né? Então, hoje o responsável pelo departamento de futebol do São Paulo é o Rui Costa. Não vai ter nenhum estatutário conselheiro, como existe em alguns clubes. O chefe do departamento de futebol é o Rui Costa, que não vai cuidar apenas dos contratos, mas do comando do futebol. Inclusive, né, Valentim, em todos os outros clubes ele era, e porque ele se expressa muito bem, ele é. Então, essa é uma questão, né? Ele se expressa mais ou menos como o Crespo, numa outra língua. Se derem tamanho a ele e autonomia, ele pode ser, além do comandante, a voz do departamento de futebol e deixa os caras guerrearem lá no Morumbi. Aí faz o contrário. Tira todo mundo do CT. Tira todo mundo. Todo mundo. Vai embora. Fica o Rui Costa, o Crespo, o Muricy pode vir, porque o Muricy pode entrar em qualquer lugar. O resto, velho, não entra ninguém. Ninguém. Só cuida para pagar em dia a galera e some daqui. Seria o ideal para 2026, né? Com planejamento. Porque o Rui Costa, de alguma forma, foi quem contratou o Crespo, foi quem contratou o Lucas. Então, ele trocar tudo para o ano que vem, eu acho muito arriscado, eu acho um ano muito difícil. E se ele permanecer com autonomia e tirar todo mundo lá do... Podia ser o último ato do Casares em relação a... Ele botou todo mundo na Barra Funda agora, né, no dezembro. Então, depois do diagnóstico, ele dá o aumento e a promoção ao Rui Costa e some. Ele e todos os caras do Morumbi vão lá para o clube social e ficam jogando bocha, truco, fazendo churrasco e tentando um comer o outro na eleição. Mas deixa o futebol em paz, é o que eu imploro. Exato. Minha opinião é exatamente a mesma. Não adianta também você renovar com o cara e ele não ser renovar, aumentar, e ele não tiver a promoção que ele gosta de trabalhar, pelo menos que ele trabalhava em outros clubes, né? Não adianta. Então, se for para ser assim, eu concordo plenamente com o Arnaldo. Esvazia o CT, que é muita gente, é muita opinião, é muita coisa. Não precisa disso. Eu não vejo diretor estatutário, né? Porque a gente, hoje, os exemplos do Brasil, da América do Sul, é o Flamengo, é o Palmeiras. O Palmeiras tem diretor de futebol estatutário? Não tem. É o Barros. Profissional, né? O diretor profissional. O Flamengo? Não tem. É o Boto. Nem o Corinthians tem mais, meu Deus do céu. O Corinthians tem mais. É o querido Fabinho Soldado. Exato. Né? Ex-volante. Então, que São Paulo faça isso também. Vai lá, o diagnóstico é esse, nós temos tanto para gastar. É isso? Então tá bom, muito obrigado. A gente vai trabalhar com esse valor que você falou. Muito obrigado, vai lá para o Morumbi, vai lá para a sauna,
jogar bocha, igual o Arnaldo falou, vai lá tomar o Danone de vocês e deixa a gente trabalhar aqui. Deixa o futebol trabalhar. Quem de fato entende de futebol, cada um na sua, trabalhar. Isso aí seria perfeito. Seria o cenário perfeito para 2026. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Produção com a arte aí do Ferreirinha, né? Vice-líder em gols, 5 gols marcados e em participações em gols com 8 entre todos os jogadores do São Paulo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ele vinha de uma oscilação muito grande, né? Porque o Ferreirinha, assim, parar para pensar de forma crua, ele já jogou em 3 posições esse ano, né? Também para o cara deve ser uma rotação esquisita, né? No ataque na era Zubeldia, que era de uma forma, depois ele começa centralizado no ataque na era Crespo, e ontem ele fez a ala esquerdo. Concordo quando nosso amigo Renan diz que ele cria uma concorrência. Em certos jogos, e assim, pelo que ele apresentou ontem, ele gera pelo menos um ponto de interrogação que ele pode jogar ali como esse ala, né? Porque ontem ele foi muito bem, e cara, não é que ele foi bem apenas no ataque, no 1 contra 1. O Ferreirinha, isso eu sempre falo aqui, a última adesão do Ferreirinha é sempre questionável. Mas caso não fosse, ele não estaria no São Paulo, ele estaria no Real Madrid. Porque ele tem drible, ele tem 1 contra 1. Se fosse inteligente que a última decisão dele, ele estaria jogando na Europa. Não sei se no Real Madrid. Não sei se no Real Madrid. Não, sim, mas ele seria o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é muito bom nisso aí. Poderia estar no Flamengo. Né? Sim, mas certamente não no São Paulo. Então, mas ele é um cara que tem tanto esse poder de enfim, decisão que às vezes é um pouco equivocado, mas ele vai dentro o jogo todo e ontem até o próprio Crespo falou, né, que ele entendia que a chave do jogo era Ferreirinha versus Royal. Por isso que ele quis colocar o Ferreirinha como ala esquerdo. Você acha que ele de fato gera esse ponto de interrogação pro Hernan Crespo para essa ala esquerda? Aí sim. Cara, eu acho que gera, eu acho que é muito válido, eu acho que o Ferreirinha assim arrebenta até com o próprio Wendel, né? Porque antes era o Enzo a primeira opção, quando a gente precisava atacar um pouquinho mais era o Wendel. Agora, quando precisa atacar um pouco mais é o Ferreirinha, porque ele sempre demonstrou essa vontade dele, até mesmo quando ele jogava de ponta esquerda, ele recompunha muito bem, né? Ele é muito ativo, até que a gente falava, a gente observava aqui que é assim, o Ferreirinha ele tem que dosar mais, porque se ele for ficar voltando toda hora e acelerando todas, ele vai ficar, fisicamente, ele vai sucumbir. Foi os problemas que ele teve de adutor, do pé lá, enfim. E aí eu acho que ali como ala, ele não fica tão acionado. O ala, ele depende muito da minha galera do meio campo, ali da frente, para a bola ir para o lado. Então eu acho que até a posição ajuda ele com que ele dose essa parte física, sabe? A tomada de decisão, assim, o Ferreirinha ele erra muito porque ele tenta muito, né? Mas que nem ontem. Ontem ele estava esperando para vir 2 contra ele, era 1x2, e falar, não, Ferreirinha, agora não. E ele tava tendo vantagem no 1x2, se ele tentou 6 vezes, 3 ele passou. E falou, olha, filho da égua esse Ferreirinha, rapaz. Por que ele não faz isso sempre? E, cara, era num nível de competitividade muito alto ontem. Pesadíssimo. Era muito, o 1x2 dele ontem é para ser respeitado e para ser o que Fidonega. Por que ele não faz isso contra o Fortaleza, contra o Ceará, que com todo respeito, tá? Não é nem desrespeitando, mas com todo respeito, cara, o nível de competitividade não é daquele tamanho. Então, tipo, cara, o Ferreirinha, eu gosto dele. Eu concordo quando ele me pega, às vezes, xingando ele, meu filho fala, calma, pai. Eu falei, bom, o Ferreirinha mexe com o psicológico da gente, mano, que é duro. Mas eu xingo ele, mas, cara, ontem eu precisava de mais 1 ou 2 como ele, que tivessem a coragem de tentar, sabe? E ele tava conseguindo, assim, e ele é destro. Cara, eu tento ele até na ala direita se marcar, Enzo e Ferreirinha. Ferreirinha, ó, se vira aí, tenta os dribles agora pra direita, pro fundo, vai pra dentro, fala o que você quiser, velho. Porque, mano, ele ontem me surpreendeu muito. Vou te falar que eu achei uma posição do nosso querido Ferreira ontem. A questão também é um pouco da confiança, né? Eu, como fui muito mais marcador na minha carreira, me dava desespero pegar jogador igual o Ferreirinha. Que se ele fosse toda hora para cima. O Ferreirinha ele tem que pegar todas as bolas no 1 para 1 e todas as vezes ir para cima. Se eu sou treinador dele, eu falo, Ferreirinha, se você tocar a bola para trás, eu te tiro. Se você trouxer para o meio e tocar a bola para trás, eu te tiro. Vai para cima do cara. Você tem 3 possibilidades. Uma é de passar,
a outra de sofrer uma falta e a outra do cara tomar a bola. Então, de 3, 2 é sua, irmão. Vai pra cima, todas. Todas. E isso ele fez ontem muito mais. Algumas ele tocou... E eu falava na transmissão, né? Eu tô conversando com o Senna, falava, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Ele pimba, tocava pro lado, tocava pra trás. Vai pra cima, mano. É o desespero do cara. A primeira que você passar dele, ele já vai ficar desesperado pras próximas, com medo. A primeira caneta que ele deu no Royal, o Royal já tava desesperado, mano. Vai todas pra cima dele. Você vai arrumar cartão, você vai arrumar falta, você pode arrumar um pênalti. Você vai passar do cara e gerar uma situação de gol. Ele fez isso contra o Vasco, né? Passou do cara e cruzou. E deu aquele tubo na cabeça do Luiz. Certo ou não? Então, cara, é isso que se espera dele. Só que ele me mostrou muito mais ontem. Que é a parte defensiva. A recomposição. O comprometimento tático. Que para essa posição precisa. Né? Para jogar nessa função. No 3-5-2, o Ferreirinha ser atacante, ele é um jogador de lado, cara. Ele tem a característica muito específica de jogador de lado. Né? Então, nessa função de 3-5-2, em algumas partidas ele até compôs bem ali com o Luciano, aquele jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, acho que os dois... Não foi isso que foi no Morumbi, acho que foi 3 para o São Paulo. Então, acho que ele tem... Mas ele é um jogador de característica de jogador de lado, de extremo. Então, acho que para essa estrutura tática do São Paulo, pode ser, inclusive pela direita. Inclusive pela direita. Eu sei que ele gosta de essa característica da ponta esquerda trazer para dentro, né? Até para tentar finalizar, mas ele poderia sim jogar nessa função. Eu, se eu sou o Crespo ontem, ele abriria muito a minha mente nas possibilidades que poderiam colocar aí para ele jogar, para ele ser. E eu acho que mudou. Eu acho que o Crespo ficou mais ligado. É a segunda vez que ele tenta isso, colocar ali um atacante na ala. A primeira vez foi contra a LDU, o nosso glorioso Rigoni, né? No segundo jogo. E que foi muito mal. Dessa vez ele tenta o Ferreirinha e o Ferreirinha mostra para ele que pode... Copa do Brasil, no Paulista, porque... mas o São Paulo é muito grande. O São Paulo que eu vi com o Tele, o São Paulo do Careca. Tem gente que se escabela falando isso. Filho, existe uma coisa que se chama vida. A vida, ela vai mudando. O Palmeiras também, há pouco tempo atrás, disputava a Série B. O Flamengo, há pouco tempo atrás, ele estava virando mesa para não cair. Era assim que funcionava. Então, isso se chama vida. Você viu isso? É uma fase. Isso mudou? Vamos mudar? Vamos trabalhar para fazer isso? Vamos ver. Acabamos de falar do Diego Fernandes, de investimento, de SAF, de coisa. Vamos brigar para que isso aconteça. Mas ainda, enquanto isso não acontecer, o Crespo está certo. E ele falou, quando eu falei há 4 anos que era muito pequeno ganhar o Paulistão, mas ele falou, ganhamos quantas vezes o Paulistão em 20 anos? Uma. E foi com ele. É muito pequeno, mas ganhamos uma vez com ele. Ou seja, aí ele fala, realidade, gente, pé no chão, entender a situação é assim. Isso é um choque de realidade para nós, torcedores. Porque a gente quer a nossa paixão falando alto, mas o São Paulo, que eu conheci, não sei o quê. O Crespo não tem nada a ver com isso. Os jogadores que estão lá, eles são fruto dos problemas que foram construídos ao longo do tempo. Então, os dirigentes são culpados, mas a gente transporta isso para o técnico, para os jogadores, quando, na realidade, os dirigentes são responsáveis por isso. Os passivos, eles vêm desde a gestão do Juvenal. Desde a época que o Marcelo Portugal Gouveia está findando o mandato dele, quando ele entregou na mão do Juvenal, já temos aí passivos acontecendo naquele período. Então, ele fala, é assim, vamos lutar e brigar? Sim, entendendo a situação. Hoje, Flamengo e Palmeiras estão em outra situação na América do Sul. Se você se comparar todo dia com eles nesse momento, não pode. Na história, sim, falamos, mas a realidade de momento é esse momento. É um retrato de agora. A realidade é outra. Gente, calma, humildade, trabalhar e reduzir esse gap. Cara, absolutamente perfeito. O Crespo foi monstro nessa. O Crespo foi absolutamente perfeito. Humildade, trabalhar, reduzir esse gap, colocar dinheiro, se não é todos os dias. Quanto custa um jogador de Flamengo e Palmeiras? Não é só comprar como resistir proposta da Europa. É outro nível. Faz mal. O grande São Paulo, estamos trabalhando para isso. Muitos anos fazendo coisas bem e aceitar que podemos errar no caminho. Então, o Crespo foi absolutamente perfeito. Essa, para mim, foi a frase mais legal, foi a frase mais importante que eu considero da entrevista dele de ontem, entre outras, em que ele fala sobre as coisas todas. Então, para mim, essa foi uma colocação absolutamente perfeita nas coisas.
O Crespo dando a realidade. O Crespo está fazendo muito com pouco e não é aquela coisa do Zubeldia. Ah, mas ele está tirando leite. Gente, não é comparativo, não é fazendo as coisas. Mas o Crespo está jogando bola, está fazendo bons jogos, está propondo jogo. A gente voltou àquele time do Crespo que a gente estava há 50 dias atrás, 60 dias atrás. Se ele tiver autonomia para o ano que vem, conseguir montar um time jovem, tiver peças disponíveis, é isso que ele falou. É trabalhar tijolinho por tijolinho, com humildade. Não é mirar, eu tenho que ser campeão da Libertadores para poder fazer isso aqui. Não, é trabalhar no dia a dia. Aos poucos você poder fazer. E lembro a vocês, o próprio Rogério Ceni falou isso. A gente não consegue competir com os caras que têm mais grana. A gente não vai conseguir fazer do dia para a noite as coisas acontecerem. A nossa realidade é outra. A gente precisa ter... É que o Rogério Ceni falava de uma forma muito dura. Ele chegava na entrevista e falava assim, vocês estão com a expectativa muito alta, nosso time não é para isso. E isso impacta nos jogadores de uma forma negativa. Os jogadores também sentiam um pouco. Também não precisa ser que nem o Dorival, que é um paizão, porque também não tem longa duração. Quando você faz uma motivação, ela tem um sprint, ela dura um certo tempo. Então, assim, você precisa ter um equilíbrio nessas falas. E o Crespo parece estar mostrando esse equilíbrio. Ainda bem que a gente está conseguindo fechar o ano de 2025 com um pouco de lucidez e clareza do que a gente precisa para 2026 e com base nisso, a gente continuar trabalhando bem extra-campo para melhorar a parte financeira e continuar tendo uma recuperação. E a gente precisa melhorar muito nessa parte, economizando dinheiro, gastando menos. E essa mudança no futebol, com o Rui Costa entrando, a saída do Belmonte, tudo, que isso seja realmente perene e que seja firme e que o São Paulo consiga, com o Crespo, fazer um planejamento decente. Sobre o Diego Fernandes, né, que a gente estava lá, apareceu ele ontem aí com o Durham e com o Bottas, aparecendo com a camisa do São Paulo. O Diego Fernandes, que a gente sabe tem uma super influência aí no mundo. Ele é um cara que tem um monte de conhecidos. Ele é o cara que tem vontade de investir no São Paulo, a gente já falou com ele. Eu liguei para ele, já disse isso para vocês. Acho que ninguém aí da imprensa até noticiou que tentou fazer esse contato com ele. O que eu sei é, o Diego Fernandes tem pretensões e planos de apresentar um plano de compra e investimento no São Paulo para poder assumir o comando do São Paulo. Para isso, ele quer falar com os dirigentes do São Paulo, etc., para poder mostrar isso. Esse plano nunca chegou à mão de ninguém. Essas informações eu tenho, porque eu falo com os dirigentes da alta cúpula. Até o momento, ele quer marcar uma conversa com os caras, mas ainda não apresentou nada. O São Paulo, acho que está esperando que ele apresente pelo menos um briefing do que é o ponto que ele quer falar para ir receber o Diego de uma forma mais efetiva. E aí vamos acompanhar os próximos passos. De todo modo, o Diego movimentou a mídia ontem, chamou bastante atenção e está mostrando que ele quer cada vez mais unificar a sua imagem usando marketing, mídia externa, ou seja, que repercutiu, deu certo, inclusive aqui estamos fazendo isso de forma involuntária, porque o cara faz o negócio, ele sabe que todo mundo vai comentar e o impacto é muito grande. E, como você já sabe, ele já tinha contratado pesquisa de opinião para saber o que o torcedor queria, as mudanças que o torcedor mais quer, ou seja, ele está montando toda uma estratégia em cima disso, porque ele quer trabalhar em cima de um São Paulo de futuro, fazendo essas coisas que nós também queremos. Até porque esse sistema político do São Paulo é uma merda, eu não sei nem como usar outro termo no final das contas, é uma bosta, ele só piora e estraga tudo que a gente tem, e continuará fazendo isso até que isso mude. Volto a falar para vocês, a fase boa, a fase ruim eu não deixarei de falar, eu só acredito em mudança quando o São Paulo efetivamente se transformar em SAF. O primeiro passo é separação do social do futebol, e aí os próximos passos a gente vai seguindo. Beleza, meus amigos? Então, clima bom no São Paulo, desfrutem do momento. O São Paulo nesta temporada vem sofrendo com lesões no elenco e tem 3 centroavantes lesionados, Caleri, Ryan Francisco e André Silva. O trio só retorna aos gramados na próxima temporada. Com esse cenário surge uma opção mais barata no mercado da bola. Trata-se de Derek Lacerda, autor de 6 gols em 17 partidas no Brasileirão Betano pelo Sport. Ele foi dispensado do elenco do Leão por atos de indisciplina e pertence ao Cuiabá. O Sport comunicou que Lacerda se recusou em participar de parte da atividade no CT na última quinta-feira e decidiu desligar o jogador do plantel. O centroavante de 26 anos não vai vestir mais a camisa do time pernambucano. De acordo com informações do blog do São Paulo, o jogador foi oferecido ao tricolor paulista e outros clubes da primeira divisão do Brasileirão Betano. Até o grupo Seiti estaria de olho no atacante.
E aí, torcedor, você acha que Derrick seria uma boa opção para o ataque do tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários.